Graças e paz a todos, boa noite, que Deus te abençoe sempre, muito bem, fico feliz de você estar aqui, fico feliz que você que nos acompanha também pela internet, que Deus abençoe você onde você estiver. Nós estamos falando um pouquinho sobre encontros com Jesus, e hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus, e eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar de um homem chamado Bartimeu. Quem já ouviu falar de Bartimeu? Ele até que tem alguns que conhecem. Bom, ele foi um homem conhecido não pelos seus grandes feitos, não um homem porque fez, maravilhas, e todos poderiam dizer, nossa, você conhece Bartimeu? Esse cara fez cada coisas incríveis. Não, ele era conhecido e foi popular justamente porque ele era um mendigo. Um cara que vivia à beira da estrada, sentado à beira da estrada, pedindo misericórdia para as pessoas que passavam ali, tem compaixão de mim? Dá um pouquinho de dinheiro, me dá comida. Ele contava com a ajuda das pessoas para poder viver, para poder comer e se alimentar e viver tranquilo. E ele era mendigo justamente por uma condição dele. Ele era mendigo porque ele era cego. E veja, não é porque ele era cego que todos esses problemas deveriam existir na vida dele, tá bom? Mas, naquele tempo, ser cego era um grande fardo. Ser cego, na época em que ele nasceu, era uma maldição. Ele era considerado um fardo para a humanidade. Bartimeu, o cego mendigo, que estava à beira da estrada, esperando ajuda, esperando socorro. E hoje nós vamos olhar para a história de Bartimeu e o encontro que ele teve com Jesus, e nós vamos extrair algumas lições para nós, algumas coisas que nós podemos inserir nas nossas vidas e aprender observando a vida dele. Porque o que sentimos em alguns dias das nossas vidas, o que sentimos uma vez ou outra, ou em algum período curto das nossas histórias, Bartimeu sentia todos os dias enquanto ele esteve nessa condição. E perguntas, sondavam a alma e a mente, o coração de Bartimeu, perguntas que muitas vezes nós também somos, atacados, perguntas que às vezes nós também fazemos. Será que eu sou importante? Será que eu tenho alguma significância? E nós nos deparamos com esse tipo de pergunta. Será que o meu casamento importa? Será que os meus filhos se importam comigo? Será que meus pais me amam? E nós, muitas vezes, fazemos essas perguntas para todas as relações, ou para todas as situações em que nós vivemos. Nós nos perguntamos com frequência, será que eu sou alguém de valor? Bartimeu, ele sabia que era alguém insignificante. Ele, para a sociedade dele, que cercava ele, era alguém insignificante. Mas Bartimeu descobriu que ele, de alguma forma, ele era importante para Deus. Por mais significante que ele fosse para todo o resto das pessoas, ele descobriu que Deus se importava com ele. E ele se importa com você também. E hoje o tema vai ser esse. Nosso valor está em Deus, e eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado porque nós adoramos o Teu nome, muito obrigado porque o Senhor nos visitou, muito obrigado porque o Senhor nos abençoou enquanto nós estávamos em adoração. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor também nos abençoe através da Tua palavra. Nós vamos lê-la aqui, vamos expor ela aqui. Senhor, fale conosco. Nós temos esperança de que o Senhor vá realmente ao nosso encontro e vai ouvir a nossa voz, vai ouvir o nosso coração e vai nos atender, Pai. Não por conta dos nossos tantos valores, mas porque o Senhor é gracioso. E eu peço em nome de Jesus que todos nós aqui possamos perceber, Pai, a Sua bondade, provar da Tua bondade. E em nome de Jesus, que a Sua palavra venha nos modificar para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos em Cristo Jesus. Todos que concordam dizem amém, amém. Nosso valor está em Deus. Antes de nós irmos para o livro da qual eu vou referir, é lá em Marcos, se você quiser abrir, só para, já vai abrindo Marcos, capítulo 10, versículo 46. Mas antes de nós lermos, essa história de Bartimeu, a história do cego mendigo, foi contada por outros evangelistas.
os sinópticos, né, os evangelistas que escreveram muito parecido com Marcos. Mateus conta, inclusive, que haviam dois mendigos à beira da estrada. Lucas conta a respeito de um, mas nenhum deles conta a respeito do nome de Bartimeu, né? Só Marcos que menciona o seu nome. Marcos faz questão de falar que havia um cego à beira da estrada que se chamava Bartimeu. E por que Marcos faz isso? É de muita importância, porque o nome no tempo bíblico, os nomes, todos eles, tinha muito significado, tinha valor. Quando você dava um nome para uma pessoa, você estava contando, em resumo, a história dela. O meu nome, por exemplo, é um nome muito, muito legal e tem um significado lindo. Meu nome é Jonatas e significa presente de Deus. Olha só, são presentes na vida de vocês, que incrível. Cada nome tem um sentido, cada nome carrega um valor, um significado. Bartimeu não seria diferente. O nome Bartimeu significa filho de Timeu. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá bom? Então, Marcos faz propositalmente, ele cria esse nome, ele menciona o nome de Bartimeu de propósito, para falar a respeito de valores, de importância, de significado. E é interessante que Marcos não faz nada por um acaso. O evangelista Marcos escreve de tal forma que ele aponta para um paralelo, que nós vamos ver, inclusive. Se você está com a Bíblia aí, abre um pouquinho antes também, aí em Mateus, capítulo 10 mesmo. Marcos, capítulo 10. Um pouquinho antes, no versículo de número 35, há ali um encontro de Jesus com dois de seus discípulos. Dois de seus discípulos que caminharam com ele 3 anos, tá bom? E aqui, é muito importante você saber que Jesus está na sua reta final, na trajetória final, no arco final da sua história, da sua missão. Jesus está indo de encontro a Jerusalém para cumprir tudo o que ele veio fazer. E Jesus diz isso. Jesus ele vai falar, olha, é necessário que o Filho do Homem morra, seja açoitado e crucificado, desprezado pelas pessoas. Então, Tiago e João tiveram uma brilhante ideia de perguntar para Jesus. Aliás, antes disso, eles falaram no versículo 35. Lê aí uma parte. Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Já começa colocando uma imposição para o Filho de Deus. Eu quero que você faça o que a gente vai te pedir. E o que a gente vai te pedir é o seguinte. E Jesus fala antes deles, né? Fala, o que vocês querem? Jesus faz justamente isso. O que vocês querem que eu lhes faça? E a gente sabe, lendo a continuação do texto, que eles pediram um lugar de destaque, um lugar de sentido, de valor, de importância no reino de Deus. Permita que um de nós sentamos à sua direita e o outro à sua esquerda. E assim foi, eles pediram isso, porque afinal de contas eles queriam cadeiras, eles queriam reinos, governos, eles queriam um lugar de destaque, um lugar de importância e de valor. Veja que Tiago e João querem se valer para as pessoas, eles querem serem estimados, eles querem ser respeitados, eles querem ser admirados. E Jesus diz para eles, isso que vocês estão pedindo eu não posso dar. Isso que vocês estão pedindo eu não posso oferecer. Porque, afinal de contas, o significado, o sentido das nossas vidas não está em, destaques, poderes e todas essas coisas. Então vem a história do cego Bartimeu, o que é muito interessante. Jesus, ele vai, então, para uma cidade chamada Jericó, e nós vamos ler o relato agora. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Antes da gente falar sobre o Bartimeu e sobre tudo isso, vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é uma cidade muito conhecida, talvez você já tenha ouvido falar sobre as muralhas de Jericó, que caíram ao chão, né? Tem até uma musiquinha muito legal, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Muito bacana essa música. E uma cidade que ficou completamente em ruínas.
e que era considerada uma cidade amaldiçoada, inclusive. Josué capítulo 6, versículo 27, diz que maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. É uma cidade amaldiçoada. Embora essa Jericó não seja exatamente a mesma Jericó do tempo de Josué. Porque Herodes, ele resolveu fazer uma Jericó suntuosa, um lugar de diversão, um lugar bonito, um lugar cheio de árvores, né? Então, naquele tempo existia, entre assim, fazendo fronteira uma com a outra, uma Jericó ainda meio em ruínas e uma Jericó estilosa e bonita, uma cidade da hora. Mas ainda assim, Jericó carregava esse estigma de amaldiçoada. Uma cidade assombrada, uma cidade onde tudo de ruim acontecia. E poucos tinham prestígio, definitivamente, sobre Jericó. Embora ela fosse uma cidade cheia de fragrâncias e suntuosa, ela ainda era carregada por algo que todo mundo achava que agia ali um mau presságio, coisas terríveis. Bartimeu, então, é o personagem. É o personagem que vai ao encontro, que Jesus está passando e acaba indo de encontro a ele. Bartimeu, não sei bem se é o nome dele. Não sei bem se é o nome dele, ou pelo menos ele era conhecido por alguns como Bartimeu. Bartimeu significa o filho de Timeu, como está escrito aí. Bartimeu, Bar é filho, Timeu, é o nome do pai dele. Tudo que ele tinha, então, em outras palavras, era, assim, tudo que ele tinha para se apegar, né? Em outras palavras, era ser filho do Timeu. E Timeu significa estimado, honrado, valoroso. Afinal de contas, Bartimeu não tinha sentido nenhum, significado nenhum, mas o seu pai, pelo menos, foi alguém honrado e importante. Então, assim, era a vida dele. E tudo que ele se valia era desse nome. Bartimeu podia se gabar pelo menos disso, né? Eu sou filho de alguém especial. E isso era tudo que ele tinha para viver. À beira da estrada. Mas o que nós vamos ver é que o filho de Timeu, então, um dia se encontrou com o filho de Davi. E quando ele teve esse encontro com o filho de Davi, Bartimeu foi modificado. A sua vida foi transformada, a sua vida foi mexida. Ele não foi mexido simplesmente e transformado porque algo extraordinário aconteceu na vida de Bartimeu, mas porque ele soube de antemão que Jesus era alguém mais importante que jamais alguém poderia imaginar. A continuação do texto diz que, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus estava passando por lá pela última vez. Jesus não voltaria a passar por Jericó. Jesus não voltaria a pisar novamente naquela cidade. Bartimeu, de alguma forma, percebeu que aquela era a oportunidade dele se agarrar. Se serve como uma leve e breve aplicação para nós, agarre-se às oportunidades que você tem. É tempo de orar? Ore. É tempo de se arrepender? Se arrependa. Se agarre às oportunidades. Jesus está passando. Jesus estava passando por Jericó e jamais voltaria a pisar lá. Era a última vez. E Bartimeu se agarra a essa oportunidade. Ele vai a fundo. E veja só, Jesus era conhecido, já muito conhecido naquele tempo. Multidões estavam seguindo Jesus. E quando a Bíblia fala sobre multidões, são pessoas que jamais a gente poderia contar. Muita gente estava ali, seguindo Jesus rumo a Jerusalém. E ele era muito conhecido como Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré. Era assim que Jesus era conhecido. E olha só, Jesus construiu a sua infância e parte da sua vida na região de Nazaré. Poderia ser essa a razão das pessoas chamarem ele de Jesus de Nazaré, o Nazareno. Por outro lado, havia uma possibilidade ainda pior e um pouco assim desdenhosa das pessoas dizerem: Jesus, aquele lá de Nazaré, onde não pode vir coisa boa. Jesus, o Nazareno, aquele cara, sabe? Sem sentido, sem valor, insignificante, ele está passando por aqui. Só que
Mesmo Bartimeu ouvindo que era o Jesus, o Nazareno, ele sabia que Jesus era muito mais do que um simples homem. Jesus era muito mais que um simples mestre. Jesus era muito mais que um simples rabino. Jesus era, de fato, o filho de Davi. O filho de Davi, que poderia, sim, se compadecer dele. O que significa, afinal de contas, o filho de Davi? O que quer dizer isso? O que significa ser o filho de Davi? Havia uma promessa em toda a Bíblia, existe uma promessa em toda a Bíblia, a respeito de um Messias, de um descendente da mulher, que seria Deus, como Deus. E essa promessa, ela circunda desde Gênesis, e vai indo embora. Todas as Escrituras apontam para o Cristo, o Messias. E Bartimeu, de alguma forma, sabendo todas as coisas que Jesus já havia feito, ouvindo os rumores das maravilhas e dos milagres, e da compaixão e das palavras, ele assegurou: este é não simplesmente um homem de Nazaré, ele é o filho de Davi, o Messias. Ele já se compadeceu de tantas pessoas, com certeza ele pode se compadecer de mim também. Mesmo eles tendo nenhum sentido, nenhum valor, nenhuma importância para toda a sociedade, talvez o seu próprio pai, o Timeu, o homem estimado, deixou ele lá, largado na beira da estrada, porque Bartimeu não era querido, mas ele sabia ainda que, como se agarrando numa esperança, que Jesus, o filho de Davi, não se esqueceria dele, não teria desdém dele, teria compaixão por ele. Há uma outra tradução, da Almeida, revista atualizada, e que diz assim, versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse termo que está aqui no nosso, como gritar, bradar, poderia ser traduzido de várias formas, mas eu gostei muito de uma ideia, porque se você for olhar no original, o grito de Bartimeu é como um grasnar, era um som parecido com o de um corvo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era um grito desesperado, porque afinal de contas o reino dos céus não é para pessoas bem intencionadas. O reino dos céus é para pessoas desesperadas. Bartimeu estava em desespero, e o seu grito foi como que engasgado, um berro desesperado. Tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. E o grito dele foi tão estridente, tão, alto, que começou a incomodar as pessoas que estavam do seu lado. Ao ponto de se fazer assim, incômodo mesmo para todos aqueles que conheciam ele. Como assim? Você está gritando tanto que ele é o filho de Davi? Como assim? Então, a gente vê na continuação que muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu começou a encontrar, então, empecilhos para se falar com Jesus, para se aproximar de Jesus de alguma forma. Ele começou a encontrar empecilhos para desempenhar a sua fé. Ele começou a encontrar dificuldades, porque a sua fé foi colocada à prova. Ele fez uma das afirmações mais belas do Novo Testamento. Ele assegurou que Jesus era o Messias, sem mesmo antes olhar para ele, sem mesmo antes contemplar todos os feitos dele. E aí começaram a dizer para ele: cala a boca, cale-se. Não começa a nos perturbar, não perturbe o mestre, não fique gritando, não faça essas coisas. A verdade é que só existem duas possibilidades quando as dificuldades vêm. Ou a gente se cala, tá certo, vai. Eu não preciso gritar tanto assim. Eu não preciso tentar chamar a atenção de Deus assim. Talvez Jesus não seja de fato o filho de Davi. Talvez Jesus não seja esse homem da qual eu posso confiar a minha vida. As dificuldades vêm e colocam à prova a nossa fé todo o tempo.
Todo o tempo. E o que as dificuldades estão dizendo para nós é: cale-se. Cale-se. Você tem essa primeira possibilidade, calar-se diante das dificuldades. Mas existe uma segunda possibilidade que Bartimeu tomou e que nós podemos tomar, que é buscar ainda mais intensamente. Persistir e persistir na fé. Veja só, ele clamou, ele gritou ainda mais alto. Já que as multidões estão me mandando calar, estão abafando a minha voz, eu vou gritar ainda mais alto, quem sabe assim, o filho de Davi me ouve, e quando ele me ouvir, eu acho que ele vai se compadecer de mim. Ele poderia sim pensar, será que ele é o Senhor? Quanta bobagem é pensar nisso. Olha as dificuldades que eu estou passando, eu não vou me apegar a isso. O povo deve ter razão, o melhor é ficar quieto. Não é sensato ficar gritando por ele. Mas Bartimeu preferiu desagradar as pessoas do que não chamar a atenção do filho de Davi. Veja, Bartimeu ficava à beira da estrada e, como mendigo e cego, ele dependia das pessoas. Ele tinha que ser cortês, gentil, sabe? Dizer, bom dia, você pode me dar um pouquinho aqui, sabe? Ser legal, para ver se as pessoas se compadeciam dele. Mas aqui as pessoas estão dizendo, cala a boca, você está chateando a gente. Ô, cara, pelo amor de Deus, você é chato, cara. O que você está fazendo? Mas ao invés de querer agradar as pessoas, se apegar ao que as pessoas poderiam oferecer para ele não quer saber disso. E ainda grita mais. O seu grito incomodou, chateou, irritou a muitos. E eu sei que nós corremos o mesmo perigo que Bartimeu corria. Porque quando nós queremos ser estimados e valorizados, tudo que nós, fazemos geralmente para nos validar, encontrar nosso sentido, é muitas vezes agradar os outros. Procurar ser, uma pessoa que, vez ou outra, traz coisas boas para as pessoas, traz um sorriso e tal. E Bartimeu não está pouco se importando com isso. Quando nós queremos chamar a atenção de alguém, quando nós queremos ser valorizados pelas pessoas, nós tentamos, por diversas formas, mostrar o nosso valor e a nossa importância. Você que está trabalhando aí, quem nunca talvez tenha feito isso, né? Já trabalhou tudo, fazendo o seu trabalho certinho, fala, ô chefe, preciso fazer mais alguma coisa? Posso fazer algo mais? Para ver se o chefe fala, que legal você, hein? Muito bem, parabéns. A gente quer aplauso, a gente quer admiração, a gente quer ser estimado, a gente quer valor. E os românticos de plantão que o digam, né? O que não faz para conquistar o coração de alguém, não é? Cara, de verdade, não viva para ter o seu valor no que as pessoas pensam ou dizem sobre você. Procure o seu valor que está em Cristo Jesus. Procure o seu valor que já está em Deus. Viva para chamar a atenção dele, não das pessoas, não da multidão. Porque se a multidão te desaprova, e olha, a sua multidão pode ser uma pessoa só. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, que você vive para agradar, sabe? O senhor precisa de algo? A senhora gostaria de uma massagem? E por aí vai. A sua multidão pode ser seus filhos. Loucura, né, cara? Que você faz a vontade deles a todo e qualquer custo. Ou seus pais, ou seu trabalho, ou as relações tantas que a gente tem, que muitas vezes tomam um espaço na nossa vida que não deveria. Mas o fato que, por mais que exista uma multidão que a gente muitas vezes quer a aprovação, é melhor a desaprovação deles do que, de fato, não sermos validados por Jesus. E ele correu esse risco, porque ele não tinha ninguém a quem ele queria a validação, a aprovação, a não ser a de Jesus. Por isso ele grita, por isso ele não ouve o que a multidão está falando, várias pessoas dizendo para ele, fica quieto. Ele não se importa com isso, porque a pessoa que ele quer agradar, antes de qualquer outra, é Jesus. O valor dele não está nas pessoas,
não estava no que os outros podiam falar sobre ele, mas em Cristo. E a continuação do texto diz: quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Primeira coisa, quando as dificuldades vierem, quando tudo parecer estar apontando para que, nada vai dar certo, e que o seu valor está em xeque, saiba que por mais que a multidão te mande calar, Jesus para por sua causa. Jesus parou por causa de um cego, uma única pessoa. Cara, isso para mim é louco, velho. Sério mesmo. Jesus poderia parar pela multidão. A multidão estava seguindo ele. Imagina, peraí, multidão, o que vocês querem? Falem em coro, todos bonitos aí. Fale todo mundo, o que vocês desejam? Mas Jesus não faz isso. Jesus ele não está também interessado nas grandes massas. Jesus sempre está interessado em um coração. Jesus sempre está apontando para uma vida. Ele faz isso o tempo inteiro. E parece que ele está ignorando os outros, mas não é justamente por isso. Ele percebe que Bartimeu tem uma causa. Bartimeu tinha algo que ele necessitava. Então Jesus para. E ele não parou simplesmente porque Bartimeu disse as palavras corretas. Não é porque Bartimeu chamou ele de filho de Davi que Jesus parou. Jesus parou porque ele se importava com Bartimeu. Jesus parou porque Bartimeu tinha valor para ele. Jesus parou porque Bartimeu era alguém estimado por ele, querido por ele. Não porque Bartimeu disse as palavras corretas, embora fossem corretas. Não porque Bartimeu fosse um homem digno de grandes coisas, mas porque Jesus o amava. Ele parou porque Bartimeu significava muito para ele. E veja só o que acontece aqui. Bartimeu, percebendo que Jesus para, que Jesus o chama para perto, Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. E veja, eu estou falando bastante de valor, de significado, de importância, porque é disso que se trata a história de Bartimeu, é disso que se trata essas duas grandes histórias. A história de João e de Tiago pedindo uma cadeira de destaque, e para um homem que não tinha nem cadeira onde sentar, que ficava à beira da estrada. Tudo que ele tinha era uma capa. Tudo que ele tinha era uma capa. Tudo que ele tinha era um cobertor onde ele podia dormir. Ele não tinha mais nada, mais ninguém. Bartimeu se livrou do único objeto que significava algo para ele. Bartimeu lançou fora a única coisa a qual ele podia se apegar e dizer: eu tenho um cobertor, eu tenho uma capa. Bartimeu jogou longe a única possibilidade de algo que ele podia amar e gostar. Bartimeu jogou fora as suas coisas valorosas. Eu sei, gente, a gente tem dificuldade de lançar fora coisas que nós amamos. É muito difícil para nós. Seja um carro, seja uma casa, seja o que for. Pode ser até gente, se você preferir. Porque muitas vezes essas coisas valorosas, elas tomam lugar de dianteira diante de Jesus. Coisas que muitas vezes nós colocamos à frente de Cristo. Cristo ou é tudo para nós, ou ele não é quase nada para nós. O que acontece muito aqui, e eu creio que é o que Jesus espera de nós, é que Jesus ele não veio ser simplesmente um mestre, ele não veio falar coisas bonitas simplesmente, ele não foi alguém para você ouvir quando achar que precisa. Agora eu preciso dele, eu vou ouvi-lo. Jesus não é alguém que você pode se apegar dessa forma, como alguém sem valor. Vocês estão entendendo? Descartável. Ele não deu essa possibilidade para você, ele disse que ele era Deus. Ou você pensa que ele é um louco, como C.S. Lewis disse certa vez, ou você pensa que todas as palavras dele eram loucura, porque imagina alguém falar: eu sou Deus. Ou ele é louco, ou é mentiroso, né? Aqueles caras sem vergonha que mente na cara dura, ou ele de fato é Deus. Bartimeu sabia, ou ele tem a proeminência à frente do meu coração,
ou ele não vai ter nada. Eu não posso querer colocar ele em um lugar menor do que a prioridade da minha vida. Bartimeu pegou o objeto mais precioso e o único que ele tinha e lançou fora. Lançou fora. Isso me faz lembrar de duas parábolas que Jesus conta. Jesus conta a respeito de um campo onde havia uma pedra preciosa, um bem precioso. E acontece que, tendo esse tesouro escondido de estimado valor, tal homem que encontra esse campo vende todos os seus bens para adquirir aquele campo. O mesmo vale para a joia preciosa. E por aí vai. Jesus conta parábolas e histórias a respeito do reino de Deus e a respeito de si mesmo, sobre ele ser a pessoa de valor, sabe, inigualável. Ele é essa pessoa de valor inestimável, da qual nós devemos, não somente agora, mas por toda a nossa vida, abrir mão de todas as nossas coisas preciosas, porque nada se compara a Jesus. Nada pode possuir o valor dele. Então Bartimeu se livra do seu único material de valor, lança fora tudo que ele tinha, porque ele encontrou algo mais significativo. Eu não sei você, gente. Eu não sei as coisas de valor que você tem hoje na sua vida. Eu não sei as coisas que você procura, sabe, aprovação, procura a admiração e o respeito. Mas, cara, essas coisas não vão te trazer nada. Você pode ser uma pessoa super especial para o mundo inteiro, tá? Sabe, ter fama, sucesso. Mas, cara, a pessoa que você mais precisa estimar e admirar e querer agradar é Jesus. Você pode ter tudo na sua vida, carros, bens, sabe, uma família enorme. Você pode adquirir tudo que você jamais sonhou, que você sempre sonhou. E ainda assim, não ter encontrado o bem mais precioso do mundo, a joia mais preciosa da vida, e para além da vida, Jesus, o Filho de Davi. Eu quero que você entenda que nós não podemos nos apegar a essas coisas daqui, seja ela qual for, seja ela de qual espécie for. As coisas aqui são maravilhosas e são bênção do Senhor, mas elas jamais podem dar o valor para você. Jamais te darão sentido, jamais te darão direção, jamais te darão um propósito. Porque todas essas coisas não são encontradas em bens materiais. Nenhuma dessas coisas podem te conferir, nenhuma pessoa pode te dar valor, significado e sentido. E aconteceu que, na continuação do texto, Jesus pergunta o seguinte para Bartimeu: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Quero que você preste atenção na pergunta que Jesus fez. Porque foi a mesma pergunta que Jesus havia feito para Tiago e para João. Marcos escreve dessa forma para nós percebermos que Tiago e João não responderam corretamente. Mas o cego Bartimeu respondeu: o que você quer que eu lhe faça? E eu creio que essa mesma pergunta ressoa sobre nossos ouvidos muitas vezes. E que Jesus nos faz ainda hoje: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu lhe faça? Diante dessa pergunta, vamos ser honestos, muitas respostas nos vêm à mente, não é verdade? Eu quero, Senhor, que você, sabe, coloque sobre os tratos dos meus pés todas aquelas pessoas legais que me maltrataram durante a vida. E eu quero que elas me vejam no palco. Eu quero que elas me vejam lá de cima. Senhor, o que eu quero que você me faça? Eu quero um casamento, eu quero filhos, eu quero ter uma vida alegre e sem grandes dificuldades durante toda a história da minha vida. O que eu quero que você me faça? Eu quero bens materiais, eu quero riqueza, dinheiro, casa na praia. Em Fernando de Noronha, por que não? Senhor, eu quero muitas coisas.
Oh, Deus, eu quero. O que eu quero que você me faça, eu quero que você me faça algo. E muitas vezes a nossa resposta é muito mais como a do Tiago e do João. O que vamos te pedir, eu quero que você faça. E a resposta de Jesus, muitas vezes, para nossos corações, para nossas vidas, vai ser dizer: eu não posso te dar isso. Eu não posso te oferecer isso. Porque isso não te dá valor. Isso não te dá sentido. Eu quero que a gente entenda que o reino de Deus e Jesus Cristo precisa ter destaque nas nossas vidas. Precisa ter, tá sempre imbuída em nossa mente. Toda vez que nós pensarmos no que Deus poderia fazer por mim. Mas você quer saber mesmo o que Jesus pode fazer por você, ou o que Ele fez por você? Cara, o que você quer que eu lhe faça? Eu estou a caminho de fazer algo por você, Bartimeu. Eu estou na trajetória, alguns quilômetros de distância, de fazer a maior obra por você, Bartimeu. Eu estou a ponto de entregar a minha vida e derramar o meu sangue, para você entender de uma vez por todas que você tem valor, para você entender de uma vez por todas que você é estimado, querido, admirado, e mais, você tem significado para mim, você é importante para mim, Bartimeu. Eu estou a caminho de lhe fazer algo. E Jesus fez algo por Bartimeu e fez algo por nós. Ele estava ao caminho e Ele morreu por cada um de nós, pagou o preço por cada um de nós. Ele foi até o fim, espontaneamente, em alto sacrifício por nossas vidas. O que você quer que eu lhe faça? Imagine que você tem um amigo de infância, sei lá, uma amiga de infância, e em dado momento você está correndo risco de vida, e essa pessoa se entrega por você. E você, sei lá, por alguma razão, vai perguntar para o pai ou para a mãe dessa pessoa que morreu por você e vai dizer: será que essa pessoa me amava? A resposta provavelmente dessa pessoa vai dizer: o que mais você espera que ela te fizesse? Se nós chegássemos para o pai e dizer: Pai, Deus, eu estou dizendo, Deus, será que Jesus me ama? Será que você me ama? O que mais você espera que eu faça por você? Eu entreguei Ele se entregou por você. Você tem valor para mim. Você tem significado para mim. Não permita que mentiras, lançadas ao seu coração e à sua vida, entrem tão profundo em sua alma. Você é importante para Deus. De uma vez por todas, entenda, o seu valor está em Deus. O nosso valor se encontra em Deus. Nada e nem ninguém pode roubar isso. E olha só o que ele responde para Jesus. Rabi, tudo que eu quero é enxergar. Eu quero ver. Rabi, esse Rabi é lindo, cara. Foram faladas apenas 2 vezes no Novo Testamento. A outra vez que foi dita foi Maria Madalena, quando reconhece Jesus, depois dele ter ressuscitado. E o termo é Rabone, que significa mais do que professor, mais do que mestre, significa meu mestre, meu Senhor, meu pastor, meu amado. Bartimeu, sem mesmo antes de ver Jesus, já consegue entender que Ele é o Rabi, Ele é o Senhor da vida dele. E veja que a resposta de Bartimeu é muito diferente de Tiago e de João. Tiago e João chegam todos pomposos e com o nariz em pé. Bartimeu chega humilde, chega entregando a sua vida, chega se lançando a Jesus, abrindo mão das coisas que ele tinha e reconhecendo que ele era o filho de Davi. Bartimeu reconhece que Jesus é o Messias, Ele é Deus. Então ele dá graças a tudo que Jesus havia feito e ele diz: Rabone, eu quero ver. E veja só, ele não quer ver simplesmente porque era a maior necessidade do coração dele e da vida dele. Ele estava à beira da estrada, ele já havia abrido mão de tudo. Ele quer ver para uma razão só. Porque espiritualmente ele já conseguia ver melhor que
todos, do que todo mundo ali. Ele queria ver para poder seguir Jesus. Ele queria ver para poder caminhar com Jesus. Ele queria ver o rosto de Cristo, para ver que o mestre dele haveria de redimi-lo em alguns dias mais para frente. Ele queria ver o Senhor da vida dele. Onde você está buscando o seu significado? Aonde você está buscando o seu valor? Aonde você está buscando o seu sentido? Eu quero que você pense aí, em uma palavra. E eu quero que você complete dizendo: não preciso de essa palavra para ser importante. Eu não preciso de para ser importante. Eu preciso apenas ver que sou importante. Eu apenas preciso entender, compreender que eu não preciso enxergar para ser visto. Jesus me viu e me ouviu. Jesus me ama. Sou importante. Tenho valor para Ele. E foi a partir desse momento específico, quando ele passa a ver que ele vai caminho afora com Jesus Cristo. E veja, uma multidão inteira estava seguindo Jesus, mas ninguém seguiu Jesus da forma como Bartimeu estava seguindo. Rabone, meu mestre, meu Senhor, meu dono. Eu quero, em nome de Jesus, orar com você. O reino de Deus não é, e eu volto a frisar, não é para pessoas perfeitas. Não é para pessoas, muitas vezes, estimadas pelo mundo. Mas é para pessoas desesperadas. Pessoas que foram quebradas. Pessoas que ficaram à beira das estradas, largadas e solitárias. Pessoas que tiveram sonhos destruídos mais de uma vez. Pessoas que foram acometidas por doenças terríveis. Pessoas que viram a morte. Pessoas que viram a morte e passaram por lutos, assim, sabe, destruidores. O reino de Deus é para você que está acabado. O reino de Deus é para você que não encontrou valor nas coisas e nas pessoas. O reino de Deus é para você que está desesperado. Mas o reino de Deus é para você, porque o sangue mais precioso prova o seu valor. Jesus morreu por você. Jesus prova o seu amor por você. Ele prova que você tem sentido, tem valor ao derramar a sua vida. Quando você foi esquecido ou desprezado, Jesus te salvou. Jesus te ouviu. Jesus foi ao seu encontro. Ele parou por sua causa. Ele para por sua causa e para por minha causa. Feche seus olhos. Senhor, nós rogamos a Ti misericórdia, Pai. Misericórdia de nós, Senhor. Nosso coração, ele se derrete por coisas que não deveria, Pai. O meu coração, Deus, é uma fábrica de mazelas, Pai, de ídolos. Eu procurei muito mais o Senhor como Tiago e João, querendo, Deus, sabe, que as pessoas me olhassem com admiração, buscando, Deus, a aprovação de homens, temendo os seres humanos, Pai. O Senhor sabe disso. Mais de uma vez, Deus, eu queria ser estimado e valorizado, mas o Senhor já provou o seu amor por mim e por cada um aqui, Pai. A todos quantos foram chamados e ouviram a sua voz dizendo: venham a mim, venham a mim. O Senhor fez mais do que eu mereço. Não há nada que o céu não tenha me dado, Pai. Não há nada que o Senhor já não tenha me dado. O Senhor morreu por mim, me salvou. O Senhor morreu, Deus, por nós, provando o nosso valor. Nosso valor está em Cristo, no sacrifício, na sua resolução em ir até o fim por nossa causa. Senhor, eu venho em fraqueza, Deus, porque eu sei que eu não tenho nada, Deus, de valor em mim mesmo. Eu sou insignificante por mim mesmo.
Mas, assim como Bartimeu ousou, Deus, ousou encontrar sentido da vida dele no Messias, no Filho de Davi, eu e meus irmãos aqui, Deus, pedimos que o Senhor nos permita ver, Pai, que somos importantes para Ti. Que o Senhor permita-nos, Deus, enxergar, Deus, o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Enxergar, Deus, as coisas que o Senhor faz por nós em nosso dia a dia. E perceber que nós somos muito, mas muito amados por Ti. Filho de Davi, se compadece de nós porque nós não temos noção disso. E muitas vezes batemos a cabeça, Deus, buscando valor nas coisas ou nas pessoas, Pai. Mas quebra essa expectativa para que nós possamos, Jesus, na menção do Teu nome, começar a gritar, a grasnar, Deus, se for preciso, a berrar se for necessário, a lançar fora a capa, Pai, e tantos outros objetos e coisas, Deus, que valorizamos. Que sejamos, Deus, que nós possamos ser, Senhor, impactados pela graça, a Sua graça que é melhor do que o viver, do que a vida. Nós possamos ter um encontro genuíno e que a partir do momento em que nós possamos ter um vislumbre dessa graça maravilhosa, nós possamos seguir o Senhor caminho adiante, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a vencer as barreiras, Pai, as dificuldades de entender, Pai, pelo menos abraçar com um grande amor, Deus, a magnitude desse amor Seu por nós, da qual não há profundidade, nem altura, nem largura, o Seu amor que não tem explicação, que nem morte, nem vida, nem fome, nem espada, nem nudez, nem todas as coisas abastadas do mundo podem mensurar ou compreender a magnitude e a expansão do Teu amor, Jesus. Permita-nos sentir o Teu amor. Permita-nos, Deus, ser acolhidos por esse amor. Nós, carentes, nós, frágeis, nós, Deus, muitas vezes à beira dos nossos caminhos tortos, cegos e pobres. Se compadece de nós, Jesus. Se compadece de nós. Nosso valor não está em nós, Deus, nem nas coisas que podemos fazer. Nosso valor está em Ti, no que o Senhor fez. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Por toda a eternidade, bendito seja o Teu nome. Para todo sempre, bendito seja o Teu nome. Quando forças nos faltarem, seja a nossa força. Quando fraquezas nos atingirem, que o Senhor nos levante. Quando a cegueira nos acometer, Deus, que o Senhor seja a nossa luz. O Filho de Davi se compadece de nós, por amor do Teu nome. Teu amor leal, se compadece de nós. Obrigado, Senhor, porque eu não sou só filho do Elcio, eu sou filho de Deus. Nós somos Teus filhos. Bartimeu não era filho de um homem estimado, simplesmente ele era o filho de alguém ainda mais precioso. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Seu amor, bendito seja o Seu sacrifício, bendita seja aquela cruz que o Senhor morreu por nós, para todo sempre. Queremos lembrar, queremos glorificá-lo para sempre, Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor é valoroso, mais que todos os mundos, mais que todos os reinos, mais do que todos os seres humanos. O Senhor é precioso mais do que todo ouro ou prata.
Bendito seja o nosso Rabone, o nosso Mestre e Senhor, Salvador. Bendito seja hoje e sempre, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.